Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulher Tudo Pode, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu sou a Vera Lee Ferraz e comigo também estão as conselheiras Dalva e Thelma Catani. Para hoje conversarmos mais uma vez sobre um tema muito importante, que é sobre o Dezembro Laranja. E com a gente hoje, a gente recebe a médica dermatologista, a doutora Laura Yoshizaki Dini, para conversar, para nos explicar sobre o câncer de pele. Vale dizer que estamos em dezembro muito quente, né? E ele foi escolhido exatamente pelo clima e início do verão no hemisfério sul, como aquele que para tratarmos com mais atenção sobre os cuidados com a nossa pele. É certo que há uma grande importância da luz solar como fonte de vitamina D, que também influencia o nosso humor. Vocês sabiam, né? Então, eu acho que... Principalmente na menopausa, né, doutora? Vitamina D. Porém, né? De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2022, mais ou menos 185 mil pessoas sofreram de câncer de pele. O mais frequente no Brasil é o do tipo não melanoma. Corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O Brasil deve registrar 704 mil novos casos para cada ano entre 2003 e 2025. É um aumento de 13% em relação ao ano passado. O câncer de pele é o que mais mata. Depois a doutora vai explicar para nós, mas aqui, pelos meus estudos e as minhas pesquisas, é que mais mata do que câncer de mama. Mas ela vai explicar melhor isso depois para a gente, né? Saber como identificar os possíveis sinais dos diferentes tipos de câncer de pele, como proteger da doença, é essencial num país como o nosso, né? Então, o maior órgão do corpo humano, que é a pele, precisa também de todo cuidado. O bacana é que no ano passado, o slogan da campanha foi "Não espere sentir na pele". Achei muito pertinente, assim, não espere sentir na pele. E o desse ano é "Seu sol, sua pele, sua proteção". Gostou, Thelma? Muito, muito. Inclusive, a doutora vai poder falar pra gente aí sobre esse fenômeno que nós estamos vivendo, desse calor insuportável e estatísticas aí dizendo que vai ser cada vez mais, se é isso mesmo, se a gente tem que se preocupar já. Até existe uma profecia, né, doutora Vera Lee, que o primeiro acabou em água, o segundo vai ser em fogo. Aí eu tô ficando assustada, Dalva. Doutora Laura, um prazer recebê-la aqui, viu? Muito feliz com a sua presença. A doutora Laura é médica dermatologista, graduada pela PUC aqui de Sorocaba. Fez especialização em dermatologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, né? E doutora Laura, pode explicar pra gente o que é o câncer de pele? Como que eu sei que eu tô com esse câncer de pele? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, tô super feliz de estar aqui, meninas, Nós obrigada, também. Prazer. Nós também. E assim, na verdade, a definição de câncer é que ele é uma proliferação errada das células, então elas estão crescendo muito rápido. E aí nós precisamos, né, ver por que está fazendo esse crescimento anormal. E no caso, é na pele, que isso faz com que deveria ser mais fácil a gente descobrir, porque é só olhar a princípio, né? A gente não precisa fazer nenhum exame mirabolante especial, mas na verdade isso. O câncer, ele é as células que estão crescendo rápido demais, de forma desorganizada em alguma região, e no nosso caso é na pele. E para a gente saber se a gente está com câncer de pele, a gente precisa ir no médico dermatologista, no especialista, para que possa orientar, verificar. Mas tem alguns sinaizinhos que a gente pode olhar, de feridinhas, de um pelo encravado que não melhora, de uma espinha que não melhora, tá sempre no mesmo lugar, faz a barba e sempre sangra no mesmo lugar quando faz a barba, uma pinta que você não tinha e surgiu, ou você tinha e mudou. Então, essas são as formas da gente ter uma ideia que pode ser que seja com câncer de pele. Maravilha. O câncer de pele, ele só vai começar na parte externa da pele, nunca pro lado de dentro. Então eu sempre vou ver. É isso? Não, Thelma, na verdade, isso você tá pensando desses que a gente tá falando hoje. Porque eu fiquei pensando, e se nascer do lado contrário, eu vou ver? Existe. Mas esses que são os principais, que são os cânceres de pele não melanoma, que a Vera estava falando,
que são esses quase 180 mil casos que nós temos dos cânceres de pele não melanoma, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, e o melanoma, que são 8.450 casos por ano aqui no Brasil em média. Esses você olha e você consegue geralmente identificar pela parte externa da pele. Mas nós temos tumores internos, que nem um lipossarcoma, que é um tumor de pele que você tá com ele por dentro, na gordura da pele. Então a pessoa vê um carocinho, como se fosse um cisto, um nódulo, e a pele por cima tá normal. E ele tá lá. Vai estar lá. E aí o diagnóstico só por biópsia, realmente, é só pela remoção e Mas a ela análise. vai sentir Ela vai sentir o nódulo. Entendi. É que olhando externamente a pele aparenta normal. Tá. Né? Por dentro que tá realmente o E problema. nem Mas por isso- lógico que vai ter alguma coisinha mostrando que ali tá errado, E né? nesse caso, nem com o exame de calombinho. imagem não consegue. O exame de imagem, ele pode orientar que pode ser que tenha algum problema ali, mas ele nem sempre é tão preciso. Para a gente ter a precisão mesmo seria pela remoção e pelo exame, né? Pela biópsia. Pela biópsia. É. Puxa vida. Quais os tipos do câncer de pele que tem? Então, câncer de pele a gente considera os principais, que são esses que a gente está falando, os não melanomas, carcinoma basocelular de pele, que é o mais comum de todos. Entre os dois, ele corresponde a quase 70%, 80% dos casos são carcinomas basocelulares. Nós temos o carcinoma espinocelular da pele, que também é um câncer de pele não melanoma. Nós temos o melanoma, esses são os 3 cânceres de pele mais comuns. Somando os 3, nós chegamos em quase 95% dos cânceres de pele que existem. E aí nós temos os sarcomas, que são os cânceres de pele de partes moles que nós falamos. Então ele pega outras estruturas. Então ele pega a gordura da pele, que nem o lipossarcoma, ele pode pegar o músculo da pele, que é um leiomiosarcoma. Nós podemos ter linfomas na pele, então, que são doenças hematológicas, a gente acha que só tá no sangue. Isso é hereditário? Não tem nada a ver? E a gente tem uma influência genética, assim, Tem. quando a pessoa tem um histórico pessoal ou de parente de primeiro grau com câncer de pele, nós devemos ter um gene alterado na gente que deve acender um alertinho. Então, quem tem pai, mãe, irmão, um filho com câncer de pele, ou já tirou algum tipo, ou qualquer outro tipo de câncer, É importante. tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Porque a pessoa tem uma predisposição maior, sim. Existe diferença de câncer, de tipos de câncer de pele entre mulheres e homens? Por exemplo, tem uns que as mulheres são mais vulneráveis, ou vice-versa. Na verdade, é muito próximo. Por estatística, é mais frequente em mulheres do que em homens, mas é porque também a mulher procura mais atendimento do que o homem. Então, a gente acredita que a incidência seja praticamente igual, mas a gente tem, em números estatísticos, mais casos diagnosticados em mulheres do que em homens. E o desenvolvimento das lesões costuma ser muito semelhante, mas é mais comum que em mulheres a gente pegue em fase mais inicial, exatamente porque a mulher costuma, né, procurar um atendimento mais cedo. O homem ainda, principalmente com a pele, ele acha que ir no dermatologista não é coisa deles irem, né, infelizmente. É que tem que mudar Tem isso, que mudar né? esse Existe conceito. mais E tá isso, melhorando, né? cada vez mais a gente tem mais Que procura bom. sim deles também, pelos serviços de dermatologia. Mas ainda o diagnóstico é mais comum em mulheres do que em homens, mas nós acreditamos que a incidência deva ser a mesma. A mesma, tá. Apesar da mulher, talvez, né, poderia ter um risco maior de ter pela questão da pele ser fina. Tá. Mas não, a incidência a gente É acredita igual. ser igual. É. Ótimo, então. Ótimo nada, né? É uma forma de falar. Quais são os vilões, assim, da nossa pele? O principal causador? O que é o principal causador do câncer de pele? Como os principais cânceres de pele são esses que a gente está conversando, eles são principalmente desencadeados pelo sol. Então, a maioria deles acontece em área exposta ao sol, em pessoas que trabalham ao sol, em pessoas que abusam do sol, os que não querem usar protetor solar. Nós vemos que as pessoas elas acham que tomar sol é ir para a praia, deitar lá na areia, Nossa, ir para uma piscina. E a gente considera que tomar sol é você acordar e abrir a janela, é você ir para trabalhar, você vai numa padaria, vai levar seu filho na escola, está tomando sol. Então, a gente realmente tem como principal vilão o sol. Ele é o que vai fazendo agressões na nossa pele contínuas ou até de uma queimadura solar.
E de tanto a pele ter que ficar regenerando, nossas células, elas têm uma capacidade limite de regeneração durante a vida normal delas. Só o fato de nós envelhecermos facilita o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, porque elas vão atingindo esse limite de regeneração. Entendi. Só que se a gente ficar agredindo ela vai fazendo essa regeneração mais vezes e esse limite vai sendo antes. Então a gente vê que a maior parte dos cânceres de pele são no rosto, então é a área mais comum, porque é a área mais exposta, é onde nós temos a pele mais fina. Então mãos, o sol, acho que talvez então o mãos sol seria o mão, ela acontece bastante, mas rosto é o principal. Mas mãos a gente tem, às vezes costas, porque homem é muito comum melanoma nas costas, porque anda sem camisa. E mulher para baixo do joelho, na perna, na panturrilha, porque usa saia, vestido e não tem pelo na perna para proteger. Entendi. Então o sol é o principal vilão, mas nós temos outras coisas que podem também querer fazer isso e a gente vai vai falar disso então, lá. Doutora, tem algum tipo de câncer de pele que pode leve à morte? Tem. Na verdade, todos podem levar à morte, mas o mais comum é o melanoma. Por isso que a Vera tinha feito esse comentário de ser o mais letal dos cânceres, né? Até mais que o câncer de mama. Porque proporcionalmente, quando você pensa que são 8.500 casos diagnosticados, mas chega a quase 2.000 mortes ao ano, realmente é muita gente, é uma proporção muito alta. Então, todos podem. Agora, nos outros que são mais comuns, felizmente, eles também são menos agressivos. Então, o carcinoma basocelular, que corresponde a quase 70% dos cânceres de pele, ele tem 2 tipos dele, que chama carcinoma basocelular invasivo e o outro chama carcinoma basocelular esclerodermiforme. Esses 2 são raríssimos, mas eles são muito agressivos. Então, se eles não forem retirados precocemente, eles podem também fazer metástase e podem levar a óbito. E o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum, ele pode também acabar indo para região de pescoço e aí se espalhar para outras regiões do corpo. Também pode levar a óbito, mas é menos frequente. O melanoma não. O melanoma, existem trabalhos que falam que mesmo quando a gente pega ele no começo, na fase superficial, lógico, no começo o risco é menor, mas é 0,5% de chance dele já ter dado metástase. Ele é muito mesmo rápido, sem ter atingido corrente sanguínea. Nossa. Por isso ele é muito agressivo. E os outros que a gente pode um dia conversar com calma de outros tipos de câncer de pele. Meu Deus. Eles também, né? O linfoma, ele de pele, a gente tem vários tipos de linfoma de pele. Mas os linfomas também, se eles não forem diagnosticados precocemente, eles vão transformar em leucemias, eles vão para dentro do corpo e vai acabar também trazendo problema. Os sarcomas também, então todos podem. Infelizmente, todos os tipos de câncer de pele não é comum. Então o pessoal pode ficar tranquilo, porque esse não é o mais comum, porque o mais comum é a gente ter carcinoma basocelular e espinocelular, que o tratamento costuma ser cirúrgico, mas eles não são tão agressivos. Mas por isso tem que ficar atentos, né? Sim, se eles são os mais frequentes que a gente tem, o câncer de pele corresponde a 30% dos cânceres no Brasil e pode levar a óbito, tem que procurar o especialista. Sim. Doutora, partindo desse princípio, eu acho que as meninas aqui que estão comigo também, eu não conheço nenhuma pessoa nos meus 49 anos de vida que não tenha uma pintinha, uma pinta enorme, uma mancha de nascença, sei lá, como chama, hemangioma, não sei o que. Então, já que, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço, se existir até a doutora pode mencionar pra gente. Sendo assim, como que a gente vai identificar essa pinta, ou se é mancha? Como que eu vou saber se eu tenho que procurar um dermatologista? Como que a gente pode falar aí pro pessoal que está escutando a gente em casa, que já deve estar tão assustado quanto nós, né, meninas? Que a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento dessa mancha, pinta, sei lá, como que a gente pode chamar, e agora é a hora de procurar o médico, eu nasci com isso ou não, eu não tinha, e tem que ir, como que a gente pode não surtar diante do câncer de pele? Bom, Thelma, na verdade, pensando nos 2 tipos mais comuns, que são os carcinomas basocelular e espinocelular, eles normalmente é aquela coisinha que você escuta nas propagandas, você tem uma feridinha que não cicatriza, procure o médico dermatologista, que é o que eu falei no início. Tem um pelinho que está encravando no mesmo lugar,
tá com uma espinha no mesmo lugar, você fica só voltando no mesmo lugar, você faz a barba e sangra no mesmo lugar sempre, tá com uma área que você sente meio áspera, como se fosse uma sensação de estar com um espinho na pele ali. Então, essas lesõezinhas que parecem feridas, elas, na verdade, a gente tem que pensar no carcinoma da pele. Então, sentir uma ferida que está mais de 3 meses, bom procurar um dermatologista, avaliar se aquilo tem problema. Em relação às pintas, na verdade, a gente segue uma regra, que é a regra do ABCDE. Então, essa regra usa as letrinhas certinho. Então, a letra A é assimetria. Então, você olha aquela pintinha marronzinha, pretinha que você tem, e você, na sua cabeça, divide ela ao meio e pensa que se você dobrasse ela, se um ladinho bateria no outro. Então, se ela é certinha, ela não precisa ser redonda, ela pode ser oval, ela só precisa coincidir um lado com o outro se você imaginasse que está dividindo ela no meio. Então, não, você virou ela não tá, ela seria diferente um lado com o outro, é um sinal de alerta. O segundo é o B, que é a borda. Então, o ideal é que ela seja uma borda contínua, toda pintinha. Se ela faz um desenhinho na borda, que nem uma estrelinha, então ela tem um bracinho, ela é como se fosse um lóbulo, né? Faz 2 bordinhas. Ela não tá muito legal, ela deveria ser toda contínua, ela não deveria ser diferente em alguma pontinha dela. A outra é o C, que são as cores. O ideal é que elas tenham uma cor só. Então a pinta ela pode ser vermelha, que são os hemangiomas, são os nevos rubis. As pintas elas podem ser marrom claro, marrom escuro, podem ser uma pinta preta, pode ser uma pinta branca. Então, elas podem ter qualquer cor, mas ela tem que ter uma cor única. Você tem que olhar e ela tem uma cor só. Você olha e fala, não, eu acho que ela tem 2, 3 cores. Essa pinta tem que ser olhada também. O D é o diâmetro. Então, as pintinhas, elas podem ter até 0,5 centímetros, até 5 milímetros numa pinta. A gente normalmente acha que está tudo bem. Não quer dizer que está tudo bem. Às vezes pintas menores podem trazer um problema, mas em via, né, de regra, assim, a pinta, se ela for ter problema, ela vai crescer rápido, então ela vai ter mais que 5 milímetros. Então, se ela tiver mais que 5 milímetros, dá uma olhadinha. Isso não vale para o nevo congênito, que é a pinta que você nasceu com ela. A pinta que você nasceu com ela, ela pode ser maior do que 5 milímetros. Aí ela pode ter até 5 centímetros. Aí 5 centímetros de diâmetro, a gente considera que ela não vai te trazer tanto risco. E mais que isso, ela pode trazer problemas mais para frente. Então aí sim acende esse sinalzinho de alerta no tamanho, no diâmetro. E por último, o E, que é a evolução. Então você olha e ela hoje é de um jeito e daqui a um tempo ela tá diferente. Mas como eu sei daqui a um tempo ela tá diferente? Fotografar. Hoje todo mundo tem um celular, hoje quase todo mundo tem um celular, né? Praticamente. Exatamente. Antigamente fazia uma foto, esperava revelar, descobria que estava tudo errado. Nossa. E aí hoje você pode fotografar a pele que não tem pinta, a pele que tem a pinta, daqui a 3 meses, que é o tempo que a gente olharia num consultório, você fotografa de novo e aí você fala, poxa, ali eu não tinha uma pinta e surgiu. Não é normal surgir uma pinta no adulto do nada. Ou você olha que uma pinta estava de um jeito na foto, 3 meses depois ela não está mais daquele jeito, ela está modificando. Por que uma pinta está modificando tão rápido num adulto? Então, essas seriam as características para a gente ficar mais alerta ou não, principalmente com essas pintinhas congênitas, com aquelas que a gente nasceu, que aí você fala assim, eu nasci com ela, tá tudo bem. Então, você nasceu com ela, pode ser que esteja realmente tudo bem, mas se ela tiver essas características, é bom procurar um médico. E o celular, ele tem um recurso também, doutora, pensando agora na borda, que eu posso fotografar e dar uma aproximadinha que eu vou enxergar perfeitamente essa borda, né? Com certeza, com certeza. Então, é uma ferramenta importante. Não, hoje a gente tem que usar a tecnologia tudo a nosso favor. Lógico. Então precisa mesmo, assim, você olhou, aproxima. Às vezes até no consultório a gente orienta realmente isso, fotografa ela, fotografa de perto. Leva pro médico. Exatamente. Você fala, isso aqui acho que tá mudando, não tá? E aí a gente realmente olhando pode orientar o paciente, mas ele já tem uma ideia em casa igual um autoexame de mama. Sensacional. Então ele pode se autoexaminar as pintas pela própria imagem.
Tá. Assim, os fatores a gente já falou, né? Eu perguntei se a hereditariedade, ela influencia. Existe algum outro fator familiar ou não que influencia na aquisição dessa doença, não? Ou é só... O que né, mais pode ser? Em termos familiares, a gente tem algumas síndromes que a pessoa tem uma tendência maior para desenvolvimento de alguns tipos de câncer, dentre eles o de pele. Então, nós temos algumas alterações de gene que podem ser detectados por testes genéticos, que são síndrome de Li-Fraumeni, doutor! Síndrome de Gardner, síndrome de Gardner. E quem tem essas síndromes podem ficar mais atentos, ir ao médico mesmo. E aí, o geneticista vai orientar a pessoa, vai falar, olha, essa sua síndrome pode não desencadear nenhum tumor para o resto da sua vida, mas ela te dá, na verdade, uma chance maior de desenvolver em tais locais. Tá. Então, no Li-Fraumeni, a gente fica de olho em mama, na pele, porque aumenta risco para melanoma. A gente tem que acompanhar a parte intestinal, porque ele tem um aumento de risco para câncer de intestino. Então, além de você ter um caso na família, que se você tem um parente de primeiro grau, você tem um risco aumentado de ter um câncer de pele, mas também se você tem alguma dessas síndromes, você tem que ficar atento, porque essas que eu falei todas desenvolvem na pele. Entendi. E a luz branca? A luz, na verdade, ela não aumenta o risco para câncer de pele, mas a luz, ela aumenta a chance de mancha e de envelhecimento. Qualquer luz, branca, amarela, mais branca. O LED, não, mas a branca, amarela, aumenta. Então, a luz, ela faz com que a gente tenha um risco maior para manchinha e para envelhecer mais cedo. E hoje os protetores, eles vêm com proteção para luz visível. Então, a gente não fica só protegido do sol, fica protegido dessas coisas que a gente também não quer envelhecer. Não, pois né? Eu que o digo. Então, usar o protetor solar. Pois é. Aquelas câmeras de bronzeamento, exposição também excessiva ao raio-x, também é perigoso para o câncer? Bom, a câmera de bronzeamento artificial hoje é proibido no Brasil. Ufa! Porque a Anvisa proibiu. Nós temos ainda câmeras ilegais de bronzeamento artificial, mas é proibido. Porque o raio ultravioleta que provoca o câncer de pele é o ultravioleta A. E o ultravioleta A, ele é o que está na câmera de bronzeamento. Ele é o que faz a gente pegar corzinha na pele. Então, pra gente ir bronzear, tem que ter ultravioleta A. Se não tiver ultravioleta A, não vai bronzear. E aí, você vai lá pra bronzear e ganha um câncer de pele no lugar. Pelo amor de Jesus. Então, isso é proibido hoje pela Anvisa. Mas nós temos tratamentos dermatológicos que usam ultravioleta A, mas com uma forma controlada, segura de exposição, que você fica a tempos realmente mínimos. Você fica 30 segundos, 2 minutinhos, para, na verdade, tratar doenças como psoríase, vitiligo. Hoje, cada vez nós temos usado menos, porque hoje nós temos câmeras de ultravioleta B, mas para esse fim é liberado. Entendi. E no caso do raio-x, não só o raio-x, mas a radioterapia. Então, quem teve algum câncer que teve que fazer uma radioterapia tem maior risco de câncer de pele nessa região, por causa da exposição à radiação, aumenta o risco do carcinoma espinocelular na região. Queimaduras também, então às vezes a pessoa se queimou com água fervente. Naquela região ela também tem uma disposição maior, fica mais vulnerável por causa dessa agressão. Não é sensível. Somente o sol, mas temos outros fatores que também facilitam o desenvolvimento do câncer de pele. Muito bem. Então, doutora, o diagnóstico para você bater o martelo do câncer de pele é igual para todo tipo de câncer, somente com biópsia. Somente com biópsia. Só a biópsia vai dizer, tem a suspeita, mas não precisa desesperar, tem que ter a biópsia na mão. Tem que ter a biópsia na mão. Tá, aí a gente tem uma biópsia positiva, tá com câncer de pele. E como que é esse tratamento contra o câncer de pele? Bom, então nunca se desesperar. Mesmo com o diagnóstico de câncer de pele, o câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, que costuma curar só com a cirurgia. Você removeu ele, tá resolvido. Então, mesmo assim, você fala, nossa, né, recebi um diagnóstico de câncer, deixa qualquer um sem chão.
Mas, no caso da pele, você pode ser que fique tranquilo, porque a maioria dos casos vai resolver cirurgicamente. E geralmente, às vezes, na própria cirurgia da biópsia já foi retirado por completo. Então, às vezes, na biópsia já foi resolvido. Como que a gente sabe se foi resolvido ou não? Claro, pelo tipo. Então, no carcinoma basocelular e no espinocelular, geralmente a cirurgia resolve o problema. Mas na biópsia vai vir escrito a margem que a gente teve. Então, se nós tivermos uma margem boa da cirurgia, aí a gente já fica mais tranquilo. Caso a gente veja que a margem foi próxima do que foi retirado, aí a gente sugere ampliação, porque tirou, é para que tenha resolvido daí neste caso. E nos casos mais agressivos, aí às vezes a gente precisa completar o tratamento. Então, o tratamento vai ser praticamente sempre cirúrgico. E aí, quando nós temos um caso de um carcinoma espinocelular, se ele está atingindo, né, começando a descer para o pescoço, dando íngua, né, indo para os linfonodos do pescoço, aí a gente às vezes vai sugerir fazer uma radioterapia. Se ele é um melanoma, às vezes vai fazer uma imunoterapia, dependendo da profundidade que ele está, porque o melanoma é muito importante a espessura que ele tem. Se não, é só realmente cirúrgico e o acompanhamento. Então, quase todos os casos vão se resolver por via cirúrgica. E doutora Laura, e como que a gente pode prevenir? Protetor solar. Somente o protetor, eu tenho que usar o que mais? O protetor Óculos, solar chapéu. é indispensável. Não existe nada que substitua o protetor solar. O principal é o protetor solar. Então, esse item é fundamental. Então, um protetor solar que tenha uma proteção solar boa. Aquele númerozinho que vem ali no protetor, ele é o número que a gente tem contra o raio ultravioleta B. E a gente precisa contra o ultravioleta A. E aí o que acontece? A proteção ultravioleta A, por norma, tem que ser no mínimo 1/3 do ultravioleta B. Então tem que ser um protetor solar bom. Quanto mais alto for o filtro, quer dizer que mais alta vai ser a proteção ultravioleta A, porque vai ter que ter no mínimo 1/3 daquele valor de proteção ultravioleta A. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque um filtro 30 para proteção ultravioleta B é excelente. Ele protege de 96% do ultravioleta B, um fator 30. Então, já contra o ultravioleta B, a gente tem uma proteção ótima. Hoje é o A, né? Mas o nosso problema é o A. E então, quanto mais alto tem isso, e depois, se a gente for falar um pouquinho de protetor, tem outras questões nessas do fator também. Então, o protetor tem que ter uma proteção no mínimo 30, então nunca menos que 30, por causa da proteção do ultravioleta A, que daí vai ser pelo menos 10. A outra coisa são as roupas de proteção. Então, você usar um tecido que seja mais grosso ou essas proteções ultravioleta mesmo. Então, nós temos roupas hoje que tem proteção ultravioleta. Vai ficar mais tempo, vai praticar uma atividade física. Pode pôr essa roupa, pode pôr uma blusa que proteja mais, uma calça. Vai ajudar. Chapéu, porque às vezes o pessoal fala em boné, mas o ideal é chapéu, porque tem que proteger a orelhinha, a gente esquece atrás do pescoço. Tem que passar também protetor na orelha? Orelha, pescoço. Então, quem não tem cabelinho, passa na cabeça. Então, o ideal é chapéu. Chapéu é melhor do que boné, mas boné é melhor que nada. Então, também boné vale. Você procurar, né, ficar em locais cobertos, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está no local coberto, esquece que o sol bate no chão e reflete de volta pra gente. Por isso o protetor solar, né? Por isso que nada substitui o protetor. O guarda-sol na areia da praia, que seja feito de lona ou de algum material assim que seja com proteção ultravioleta, porque se for fininho, for de algodão, vai passar raio. Então, ainda assim, precisa ter um material mais resistente. Doutora, como a doutora já explicou aí sobre o UVA, UVB, me surgiu uma dúvida, uma curiosidade. Quando a gente fala em câncer, em prevenção a todo tipo de câncer, a gente bate muito na situação de alimentação, né, sedentarismo, obesidade e tal. No câncer de pele, a alimentação interfere? Esse tipo de prevenção que a gente tem contra outros tipos de câncer, a gente sabe assim, o açúcar é inflamatório, né? Daí aumenta o risco de câncer de mama. Tá, e no de pele, tem isso também ou não? Para todos, na verdade, mas acaba influenciando um pouco menos. O fator que mais influencia para o câncer de pele, que não seja o sol ou outros tipos de radiações, que a gente falou de radioterapia, raio-x, tomografia, que é radiação também,
Nós temos, na verdade, o tabagismo. O cigarro, ele aumenta o risco do carcinoma espinocelular de pele e de boca. Então, o tabagismo, ele realmente é um fator bem predisponente para câncer de pele também. O alcoolismo também aumenta um pouco, não tanto quanto o tabagismo. Mas por que? A nicotina vai para a pele? Na verdade, a gente tem essas substâncias carcinogênicas na fumaça, e a fumaça vai ter um contato muito próximo que fica perto, com a pele. Não é à toa que às vezes a gente tem mais câncer de pulmão em quem convive com o tabagista, porque está em contato com a fumaça, às vezes do que no tabagista. Que coisa, não Então, ele aumenta o risco do carcinoma espinocelular. O tabagismo é o principal fator externo, assim, fora o sol, que pode provocar. Acho que já falou sobre o guarda-sol, enfim, voltando ao sol da praia, ao sol, o sol da praia é mais prejudicial do que o sol da cidade? Ou é tudo igual? Por exemplo... Ou de um sítio, por exemplo, né? Porque às vezes, né, não sei se a areia tem a ver, o mar tem a ver com a pele. Na verdade, ele acaba sendo mais prejudicial, é o mesmo sol. O problema é que a gente tá mais desprotegido, a gente tá com uma roupa que protege menos, tem a questão da reflexão, então o sol reflete muito na água, então piscina, água do mar, na areia, então a gente acaba tendo uma incidência maior do sol porque a gente tá com menos roupa e é uma área que a gente quer tomar sol, que você quer aproveitar, você quer ficar na área externa, que a maioria dos trabalhos hoje a gente tá em local fechado, então no dia a dia a gente quase não pega tanto sol. Mas é porque a gente tá mais vulnerável, não é porque ele é pior. Entendi. Mas uma coisa acontece na praia. O mar tira todo o protetor solar, mesmo os muito resistentes à água. Tá. Então, na praia a gente ficaria um pouquinho mais suscetível, porque se você não lembrar de reaplicar, mesmo que você fale, mas eu passei um protetor que é resistente à água, ele vai sair no mar. A piscina segura um pouco mais. A piscina consegue segurar esses que se tiver escrito muito resistente à água, pode entrar em água doce, piscina, rio. Nossa, é o mar que é o problema. E essa história do mormaço? O mormaço queima mais. É verdade? Queima porque na verdade o que acontece é, o dia que tá nublado, a gente acha que não tem sol. E aí você olha 10 da manhã e você sabe que é dia e que não é noite porque tá passando sol pelas nuvens. Só que como a gente não está vendo aquele sol, não está sentindo aquele sol na pele, o aquecimento do raio solar, a gente acaba se descuidando, mas normalmente, num dia nublado, passa cerca de 80% dos raios solares pelas nuvens. Por isso que o pessoal se queima muito quando tá no mormaço, né? Porque as pessoas acham que não, porque vê a nuvem e fala, hoje tá bom. Tá calorzinho, né? E a gente tá correndo daí um risco bem alto, porque muito sol tá passando. 80%? Mas hoje em dia a gente tem essa sensação que o sol tá mais forte, tá mais quente, não sei. Com certeza essa sensação a gente tem, mas o que a gente tá mais forte é o calor. Então, o tempo, essas mudanças climáticas que nós estamos tendo é relacionado a efeitos realmente da passagem do calor. Em relação à passagem do raio ultravioleta, nós já temos uma passagem de raio ultravioleta extremo no Brasil, que geralmente é classificado como 11, que já é o máximo que passa. Então, a gente, nos últimos anos, os trabalhos têm mostrado que não passa mais sol no Brasil do que passava antes. Alguns países passam. Então, na Austrália, a gente tem redução de camada de ozônio. Então, lá realmente passa mais sol. Mas nós estamos envelhecendo, ficando com a pele mais sensível. Então, a gente acha que o sol está pior, o calor está pior. Isso sim. A gente está tendo um aumento da temperatura do planeta, principalmente agora, né, com essas mudanças que a gente tem tido, mas a quantidade de raio solar que passa é a mesma, só que já era ruim antes, então assim, não é assim, piorou? A quantidade não piorou, mas ele já é um nível extremo no Brasil, porque não tem como passar do extremo, né, então já estamos lá. Dalva, me permita uma pergunta em cima da pergunta da Dalva, porque já que é a mesma quantidade do raio solar e o calor que tá absurdo. E essa história que alguns médicos falam da vitamina D?
tem que ficar sem roupa no sol das 11 ao que tem uns médicos assim que eu falo, meu Deus, será que ele é médico mesmo? Porque das 11 ao meio-dia, sem roupa lá no sol pra fazer vitamina D. Nossa, os dermatologistas querem morrer com essa, né? Não é? Eu falei, nossa, ele tá falando isso mesmo? Eu nem vou falar o nome do ser, porque ele é famoso. Contra o que nós estamos falando aqui. Ele é famoso, esse ser. Pois é, e a gente escuta muito isso também. Então, para produzir vitamina D, a gente precisa daí do ultravioleta B. E o ultravioleta B, ele não tá quando a gente tá muito cedinho do dia ou muito no fim do dia. Então, se você realmente está no sol 7 da manhã, 5 da tarde, pode ser que você não esteja produzindo vitamina D. O sol que a gente não quer que tome como dermatologista aqui no Brasil pela incidência do sol é das 10 da manhã às 3 da tarde. Esse sol é de jeito nenhum, esse sol é totalmente proibitivo. E quando a gente está com horário de verão, que não tem tido mais, ou no Nordeste, a gente estende até às 4 da tarde, porque daí o sol está mais perpendicular nesses dias. Mas, então você pode tomar o sol ali das 8 às 10 ou não tomar sol, porque nem todo mundo produz vitamina D pela pele. A gente produz, mas a gente produz uma vitamina D que não funciona, que é a D1. E a D1 tem passagem no rim e no fígado para transformar em D3. E tem pessoas que elas não têm condição de virar a D3. Então, tomar sol nem sempre vai funcionar. Então, jeito é e por que você mesmo, vai se expor, né? Desenvolver de repente a um risco para um câncer e aí ainda nem assim funcionar. Então, na dermatologia, a gente sugere realmente fazer a reposição para quem precisa, dosa, ver se realmente tem necessidade. Faz o acompanhamento da vitamina, se tiver, repõe via oral, que aí você está repondo realmente a vitamina ativa, você não depende de conversão nenhuma do corpo. E aí você também não está se expondo a esse risco, mas a princípio eu falei que ele é produzido pelo ultravioleta B e o protetor protege contra o ultravioleta B. Mas pelos estudos, estranhamente, você passar o protetor e tomar sol produziria a mesma quantidade de vitamina D do que não passar o protetor. E para produzir o que a gente precisa por dia, áreas pequenas como só acima da mão já seria o suficiente para produzir. Eu confesso que eu já obriguei a minha mãe a ficar no sol, porque ela todo mundo ela fica só dentro de... Vai pro sol, vai pro sol. Nunca mais. Mas o sol é bom. A gente não pode também culpar totalmente o sol de tudo, né? porque a gente vê que em países onde tem baixa incidência de sol, Noruega, Suécia, nós temos um índice muito maior de depressão, de suicídio, por falta do sol. Da vitamina D que eu falei no início. Da vitamina D e porque o sol dá um ar mais alegre pra gente. Então o sol é importante a gente ter também. Doutora Laura, e quem tomou muito sol, assim, no passado, né? Não tem como reverter o que já fez, então, mas nunca é tarde para começar a usar o protetor solar. Mas isso pode acarretar, tipo assim, eu tomei muito sol, eu tinha 15 anos, sei lá. Depois, com 30, 40, posso desenvolver um câncer por causa disso? Ele acontece depois mesmo, Dalva, porque quando a gente é jovem, a célula vai regenerar. Você fez a agressão, mas ela volta ao normal. Só que você encurtou o tempo de vida dela. E aí, conforme a gente vai ficando mais velho, que esse câncer, que esse sol, me desculpem, desse sol que a gente tomou quando a gente era criança, adolescente, ele vai cobrar a gente lá na frente. Ele vai cobrar a gente quando a gente tem 40, 50, 60. E quanto mais tarde a gente levar para começar a se proteger, mais tempo ele vai vir cobrando isso da gente. Então tem que usar, mesmo quem já tem um câncer de pele, tem que começar a usar o protetor solar para prevenir que no futuro, uma hora você consiga bloquear que não tenha mais isso acontecendo em você. Então sim, é importante que todo mundo faça filha, usa protetor solar para criar esse hábito e porque a gente toma muito sol exatamente quando a gente é mais jovem. Sim. Ô, doutora, já que a doutora já explicou sobre qual o melhor fator de proteção solar e que a gente tem que usar um bom protetor e tal, mas e o óculos? O óculos de sol, ele faz parte de proteção contra a radiação também? Como que é isso? Eu posso comprar um óculos lá na banquinha do camelô e sair, eu vou estar protegida? Como que funciona isso daí? O óculos de sol faz parte da vestimenta realmente para quem quer estar protegido do sol.
porque às vezes a gente acaba não conseguindo passar tanto protetor na região de pálpebra e existe melanoma no olho, dentro do olhinho. Então tem que usar sim óculos de sol quando tá no sol. E tem que usar um óculos de sol que tenha certificação de proteção ultravioleta. O do camelô vai estar escrito que tem certificação também. Mas, obviamente, que pelo valor a gente sabe que não vai ter. E esses que escurecem? É foto... Que muda quando a gente tá... Eles funcionam, Protegem. A proteção dele funciona, assim. Eles têm uma tecnologia que muda a coloração dependendo da luz que tá. É caro, mas funciona, é eficaz. Esse óculos é bom. Bom saber. É bom, é prático, né? Você não precisa ficar trocando. Então óculos de funciona. sol não é só para deixar Bonitinho, no estilo. mais A gente pode escolher um estilo legal, mas é uma necessidade. mas é uma né? necessidade para proteger a área ocular também. Sim. E qual a idade mínima que eu posso passar o protetor solar? Tipo assim, eu tenho um bebê, quer ir pra praia, ele tem 2 meses. Posso levar? Posso Não. passar com 3, né? De jeito nenhum. Então, no mundo inteiro, aqui, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Academia Americana de Dermatologia, a Europeia de Dermatologia, em nenhum local do mundo é considerado você expor uma criança menor de 6 meses ao sol. Então, o certo é que você não tirasse essa criança de casa durante o horário que tem sol, porque não existe tempo seguro para uma criança ficar no sol abaixo de 6 meses. Então, Nossa, o ideal... a gente vê... Desculpa interromper, mas eu tô lembrando do meu passado, eu já fui babá. Sério, A gente levava em a passear na apartamento. rua. Aí a patroa falava assim, desce lá no play pro bebê tomar sol. Olha isso. Não tem radiação segura para uma criança menor de 6 meses. Por isso que a maioria dos protetores vai estar escrito a partir de 6 meses. Não é porque ele não é seguro em menores de 6 meses. É porque com menos de 6 meses você não pode levar essa criança no sol. Então, em nenhum lugar do mundo a gente considera seguro, porque é uma pele muito fina, que está em modificação ainda. Então, o certo é não expor essa criança ao sol. A partir dos 6 meses, Dalva, é interessante usar um protetor que ele seja uma proteção que a gente chama mais física, que é um protetor que tem menos composto químico, que é uma pele ainda muito sensível para não absorver tanto esses produtos, mas também o filtro físico ele reflete a luz do sol. Então, para criança menor de 10, 12 anos, a gente fala usa infantil. Porque o infantil, ele não vai ter tanto composto químico e ele vai ser filtro físico, que é aqueles filtros fake que você passa, fica branco. Sim. Aquele ruim de espalhar. Tá, Esse é o bom. Esse é o Esse físico, vai porque vai ser refletir, melhor vai para essa absorver. idade. Pra gente não, pro adulto a gente já aceita os químicos também. E, doutora Laura, tem alguma diferença do filtro solar pro corpo, do rosto? Aquelas marcas, assim, mais comercial de dermocosméticos? Então, na verdade, o protetor solar ele vai proteger igual do rosto e do corpo. Mas o que a gente quer é que para o rosto ele seja cosmeticamente mais aceitável. Então, geralmente um protetor solar para o rosto, ele vai ter uma textura mais leve, ele normalmente vem com outros compostos associados, ele vem com antioxidante, ele vem toque seco, então a gente E o que escolhe... que é o antioxidante? Pra quem O não tá antioxidante, ouvindo? além de ele também ajudar nessa prevenção do câncer de pele, ele vai ajudar a prevenir o envelhecimento. Ele vem com uma vitamina C, uma vitamina E. Então, ele vai ajudar a gente a prevenir o envelhecimento junto com o protetor. Entendi. E também dá uma ajudada, dá uma segurada do câncer de pele também. Tá. Agora, o do corpo, normalmente ele é mais cremoso para você espalhar mais, aproveitar mais o protetor. Ele não necessariamente vai ser aquele que você vai passar e você não vai sentir. Então, a gente já considera que para o corpo, se ele for meio melequentinho, tudo bem. Então, eles são mais baratos, geralmente, que eles vêm em quantidades maiores. Mas você pode passar o do corpo no rosto, vai estar protegendo igual. Ele talvez só não fique numa textura boa. Entendi. Mas você Pode pode ser. mudar Quem quiser. para o outro, que isso não tem problema. E tinha um restinho da pergunta, não tinha, Dalva? É a diferença dos filtros lá, os mais... Desses assim conhecidos, você compra direto na farmácia com uma porque tem receitinha uns que são mais médica. caros, vale a pena eu comprar aqueles que são mais caros. E dá pra confiar em tudo que tá escrito no rótulo mesmo? Pela Anvisa, sim. A Anvisa, ela regulamenta o protetor solar hoje no Brasil, não era assim. Há alguns anos atrás fazia muita diferença você comprar aquela marca prescrevida pelo seu dermatologista e você ir direto na farmácia e comprar uma marca comum. Porque antes não tinha uma
conferência se o fator realmente era o que estava dentro. E no dermatológico ele era obrigatório, que se você colocava que ele era fator 30, ele tinha que ser 30. Se você colocava 60, ele tinha que ser 60. Se você colocava que ele durava 2 horas, ele tem que durar 2 horas. E nos outros comuns, né, que a gente vê propaganda na TV, que a gente chega na farmácia e encontra num valorzinho melhor. A gente compra também em distribuidor de EPIs. Para, por exemplo, quem trabalha com jardim, daí tem lá o CA, que é o certificado de... Esse também eu posso confiar. Hoje a gente já pode confiar, porque hoje a Anvisa diz que tudo que está escrito ali na embalagem, na frente, no rótulo, atrás, tem que estar ali dentro, é obrigatório. Então hoje não pode ser o que você quer. Então hoje é realmente confiável, independente da marca que você compre. O que às vezes pode mudar de um dermatológico para um não dermatológico é o tempo de proteção e a proteção ultravioleta A, porque esses que a gente prescreve no consultório, normalmente eles não são 1/3 do FPS, né, ali do filtro de proteção. Geralmente o ultravioleta A deles é uma proteção maior que 1/3. Então você pode comprar um 30, mas ele não vai ser um filtro de proteção ultravioleta A10, que é o PPD que vem escrito na embalagem. Ele vai ser 15, 17, mas ele poderia ser 10 por lei. Mas eles vão colocar mais, porque eles querem proteger mais, eles querem fornecer esse tipo de benefício para o paciente. Então esse que a gente prescreve no dermatologista, a diferença realmente vai ser na proteção realmente contra o câncer de pele, porque a gente vai ter uma proteção maior contra o ultravioleta A. Mas os que a gente compra direto na farmácia mais baratinho funcionam. O importante é usar. Perfeito. Deixa eu perguntar, que eu tenho uma dúvida. Eu levantei, vou passar meu hidratante, vou passar meus cremes lá. Eu passo primeiro o protetor, eu deixo por último. Como que deve ser? É boa. O protetor, essa pergunta é super importante. Não sei. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm no consultório. Qual vai ser a sequência dos produtos? O protetor solar é o último, exceto se você vai fazer uma maquiagem, que daí a maquiagem finaliza. Mas tudo que a gente passa tem que ser passado antes do protetor, porque ele é feito para não deixar aquilo passar. Então, se você quer passar um hidratante e você passar por cima do protetor, ele já não vai funcionar direito. Então, tudo é antes. Você quer passar uma vitamina C fora do protetor, você passa essa vitamina C primeiro. Você quer passar um antioxidante separado, você passa primeiro. Quer hidratar, você passa primeiro. E eu tenho que esperar um tempinho? Ou eu já posso passar um, já vou passando o outro? O ideal tem que esperar ele agir um pouquinho, absorver um pouco. Geralmente, o ideal seria 2 minutos. Então, quando a pessoa vai fazer essas rotinas do skincare, né, que tá super na moda, a gente fala pra passar vai fazer alguma coisa, vai ali, lava uma louça, vai fazer alguma coisa em casa, vai pentear o cabelo, volta, passa outro. Então, o certo é dar uns 2 minutos de intervalo entre um produto e outro. Ou então, eu gosto de praticidade. Então, eu falo pros pacientes assim, vamos já usar um que tenha tudo? Então, você já usa um que é hidratante, que já vai te proteger, porque daí você lava e passa ele. Tem até com cor, não tem, doutora? Tem, se você já quiser adiantar para não passar uma maquiagem por cima, eles já vêm com cor se quiser, então já adianta a base no próprio protetor solar. Então, já eu sou nós, mulheres ocupadíssimas. Para nós, mas a molecadinha, quanto mais produto, mais eles ficam contentes. Eles gostam de fazer uma rotininha assim. Porque eles têm tempo, né? Quem tem tempo tá bom, né? Não, eles acordam de manhã 5 minutos antes da escola e quer fazer rotina. Nossa, se tiver tudo eles também não têm tempo, mas eles querem uma fazer. cápsula, né? Come a cápsula e passa o dia inteiro. Mas, doutora, nesse assunto ainda, sempre existem histórias, né? Sobre, o desodorante causa câncer, não sei o quê. E essa história de que existe microplásticos na composição de filtros, é verdade? Traz risco para a pele? É verdade, a gente tem microplásticos no filtro solar. Na verdade, a gente tem muitas coisas que a gente usa no dia a dia. Então, a gente tem microplástico no detergente, a gente tem microplásticos no shampoo. Na verdade, eles são polímeros que vão fazer o produto funcionar, estabilizar, tá presente em quase tudo que a gente usa. Então, não são só eles, mas eles não têm um risco de a gente passar e trazer algum mal. O perigo maior é com relação à natureza. Então, hoje nós temos também, né? Quase tudo que a gente usa hoje tem, mas hoje tem alguns produtos que são um pouquinho mais
pensando no ambiente. E aí eles são pensando que se essa água uma hora vai chegar no mar, essa água que a gente lavou o rosto, que tirou o produto. Então o microplástico ele acaba trazendo um dano um pouquinho maior para a natureza e para a gente não. E a questão do câncer com relação ao protetor solar, que é importante, a gente não tem substâncias que são permitidas no Brasil e no mundo para usar no protetor que possam trazer risco de desenvolvimento de câncer de pele. Que é interessante do desodorante, também não tem. As pessoas têm medo do desodorante, mas tem muitos estudos já que mostram que o desodorante não vai provocar nem câncer de pele, nem câncer de mama. E a mesma coisa do filtro solar. Há substâncias que têm autorização para serem utilizadas, elas não têm risco de desenvolvimento de um câncer de pele. Que às vezes o paciente ele começa a usar o protetor e a gente acha um câncer de pele nele. Não foi o protetor, ele vai achar que foi isso. Entendi. Mas é do sol que ele tomou lá que ele não protegeu. Entendi. Então não é o protetor, ele é seguro, ele tem infelizmente microplásticos, mas que não vão ser agressivos para a gente. É importante deixar isso claro, porque sempre tem esses mitos, né? A gente até fez um podcast com mitos e verdades, né, doutora? Foi muito bom. Foi. E como que a gente deve aplicar esse protetor? É necessário reaplicar? Eu passei de manhã em casa e fui trabalhar lá no escritório da empresa, fiquei lá o dia todo e não levei. Eu vim embora e daí, como que fica? Eu fui das 8 às 18, meu horário de trabalho. Bom, a aplicação, a gente tem duas formas. Uma que é um pouquinho mais difícil, que seria a quantidade ideal de protetor solar. A gente considera que uma colher de chá é a forma que a gente dosa para a pele. Então, seria uma colher de chá para rosto e pescoço de protetor solar. Uma colher de chá para cada braço, 2 para cada perna, Vai ficar besuntada. 2 para frente do corpo e 2 para trás do corpo. Então, é muito protetor, dificilmente alguém faz isso. Então, o que a gente sugere? Para as áreas que vão ficar expostas, então rostinho, orelha, pescoço, braço, mãozinha, passa, espera um pouquinho, espera uma meia hora e reaplica o protetor. Então faz 2 camadas de proteção. Isso seria o ideal para que a gente atinja o fator que está ali na embalagem. Então, falando um pouquinho do protetor solar, aquele númerozinho que está na embalagem do FPS, ele é considerado com esse teste da colher de chá. Quando a gente coloca menos que isso, ele não está protegendo aquele valor. Ele está protegendo menos. Então, ou você coloca a quantidade que foi testada para você estar protegendo aquilo que está na embalagem, ou você faz essas 2 camadas para a gente tentar chegar nessa quantidade de 2 colheres de chá sem ficar tão pegajoso, para você ter a proteção. Ou você escolhe um protetor de fator maior, porque daí você aplica um pouquinho menos e ele vai chegar perto de um 30. Tá. Então você pegou um Mas 50, daí um eu 70. preciso reaplicar? Sim. Aí isso vai muito de acordo com o que tá pelo fabricante, porque tem, a princípio, alguns protetores que duram mais. Se você for ficar no sol, entrar na piscina, no mar, a gente fala para reaplicar a cada 2 horas ou quando sair da água. Mas aquele númerozinho que tá ali é diferente para cada um de nós. Então, quando vem escrito o fator 30, ele quer dizer que se você é uma pessoa que, se ficar direto no sol, leva 10 minutos para ficar vermelha, esse protetor vai te proteger 30 vezes este tempo. Você pode ficar 300 minutos até o sol começar essa agressão para a pele começar a ficar vermelha. Então, quanto mais alto é o fator, a gente poderia demorar mais para reaplicar. Então, essa questão do fator... mais para ficar vermelha. Aí que está, cada pessoa teria um tempo diferente. E aí tem uma duração da validade dele de aplicação que ele vai parar de funcionar. A maioria dura 6 horas. Então a gente fala para passar de manhã, então você foi pro trabalho, hora do almoço, almoçou, vai lá. Aqui no Brasil a gente gosta de escovar dente, escova o dentinho, que é o certo, né? Fora daqui eles não fazem isso. Mas assim, vai escovar o dentinho, reaplica o protetor para no fim do dia você estar protegido. Para poder ir para casa protegido. Para ir para casa protegido. E se você for olhar, nós temos alguns protetores muito específicos que tem estudos de 10 horas de proteção. Então, existe alguns que você pode aplicar menos vezes.
Mas aí, nesse caso, tem que ir num dermatologista para ver um protetor que possa durar mais se você é aquela pessoa que não quer reaplicar durante o dia. Doutora, eu já vi em piscinas de clubes e de condomínios, eu já vi uma plaquinha assim, proibido o uso de protetor solar. Isso pode, já que é legal então... isso? O síndico pode fazer isso? Então, eles fazem isso por causa da água, né? Porque a gente começa a entrar com o protetor solar e o microplástico começa a ficar na água. Então você olha a água, ela fica meio turva. Você olha a borda, ela fica grudadinha. Então, eles querem que a gente faça isso para não sujar a piscina, mas não pode. Não pode, porque tá aumentando o risco pra gente desenvolver um câncer de pele. A gente tem que usar sim o protetor solar, tem que ir lá no síndico e falar, olha, não pode isso. Não é? Você vai expor, tem que limpar. Vai ter um custo a mais, às vezes, pro prédio, né? Pro condomínio. Eu já vi em clube também. Clubes. Mas você não pode proibir o uso do protetor solar. Porque é o que a gente falou. Por mais que você use uma roupa de proteção ultravioleta, tem áreas que não vão estar protegidas. Exatamente. O rosto, se o sol vai refletir na água, ele vai voltar para você. Você tem que estar com o protetor solar, então não pode. Eu não vou sair de casa, vou ficar dentro da minha casa o dia todo no computador e no celular, o dia todo. Preciso também? Precisa. Precisa por 2 motivos. É a questão do eu não tomo sol. O paciente chega com câncer de pele para você e fala assim, mas eu não tomo sol. Toma sol, você acordou e abriu a janela da tua casa, entrou sol. Você foi no quintal, você tomou sol. Você foi na sacada, você tomou sol. Então, isso é sol. Então, tem que passar o protetor, primeiro porque a gente toma sol mesmo dentro de casa, vai lavar uma louça, tá tomando sol ali na cozinha. Então, tem que passar todo dia e mexeu no celular, mexeu no computador, é luz visível. Luz visível mancha a pele e o protetor vai te proteger contra a mancha. Então, tem que passar o protetor mesmo para só ficar ali mexendo no celular, trabalhando de casa. Fala, mas eu vou deixar a cortina fechada, a janela fechada. Mas você vai ficar exposto à luz. Você não vai ter o câncer de pele, mas você vai ter uma tendência para mancha. Então, tem que passar mesmo dentro de casa. Eu não sei se a gente vai falar de vidro, mas o vidro para o raio ultravioleta B. Então, se você está dentro de casa e não abriu a janela, tá dentro do carro, aquele vidrinho que tá dentro do carro, se ele tá fechado, você tá protegido contra o raio ultravioleta B. Mas daí eu não tenho insufilme, só o vidro. Essa é a questão. O problema... Estou protegida? Não, você tá protegida contra o ultravioleta B, 100% protegida. O comprimento de onda que o ultravioleta B chega na Terra não passa pelo vidro. Mas ele não protege contra o ultravioleta A, que é o que faz o câncer de pele. Aí sim você pode pôr um insufilme, né? Eu não sei se isso é comercial esse nome, mas aqueles filmes de proteção, uma proteção, aquelas películas, isso vai sim diminuir o ultravioleta A e a luz visível, que são os que podem fazer mal pra gente. Então, colocar uma película de proteção na janela de casa já vai te ajudar, ou no carro, isso sim vai te ajudar na proteção contra o câncer de pele. Só o vidro vai impedir a passagem do ultravioleta B, vai servir como um protetor solar. Mas não vai servir contra a proteção do ultravioleta A, né? Então aquele UFPS você ficaria protegido pelo vidro. Certo. Voltando ao protetor solar, existe um protetor solar que seja melhor para a pele oleosa? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou passar porque eu fico grudenta, minha pele fica brilhando, da espinha. Não sei. Existe assim Existe. Hoje a gente tem protetor solar para todos os tipos de pele. Então, quando o paciente ele fala, olha, minha pele é muito seca, nós temos protetores mais cremosos, mais hidratantes, então o dermatologista vai fazer um protetor em creme ou gel creme. E para o paciente que tem a pele oleosa, acha que vai ter espinha, não quer sentir o protetor pegajoso na pele, a gente vai procurar o sem óleos, oil free. E texturas também que sejam mais agradáveis. Então, esses que são textura em água, que são bem fluidinhos, esses que são em gel, são bem sequinhos. Protege e não deixa oleoso. Então, isso aumenta a adesão do paciente no tratamento, porque ele vai usar um protetor que ele gosta, que ele vai passar e não vai se sentir incomodado. Mas o oil free é a palavrinha que a gente tenta procurar nos rótulos. As pessoas de pele negra, doutora, também precisam usar filtro solar? Com certeza. A melanina ajuda na proteção contra o câncer de pele.
mas não protege 100%. Tanto que a pessoa de pele negra, se ela for tomar sol, ela vai bronzear. Tá. E se ela tá bronzeando, ela tá entrando no raio ultravioleta A, que o ultravioleta A que bronzeia é o que provoca o câncer de pele. Então, a pessoa de pele negra, às vezes elas acabam ficando mais expostas por achar que tem uma proteção natural. Da melanina, né? Exatamente. O que acontece é que realmente, por elas terem essa melanina que vai proteger mais, a gente pode usar até fatores menores que o 30. A gente pode usar um fator 15, um fator 20. Para eles tá tudo bem. Tá. Dependendo da tonalidade da pele. A pessoa fala pra você, olha, eu vou no sol e realmente eu não queimo. Tá. Então, uma pele que tem uma resistência boa ao sol. Olha que bom. Então, a gente tem que usar o protetor, mas a gente daí usa fatores menores. O que acontece muito na pele negra, que isso é importante, e também nas peles étnicas, né? A gente fala que também é o asiático. É a questão do melanoma em áreas que não tem relação com o sol. Mão, pé. Então, em áreas de atrito, existe, né, unha. Probabilidade. Essa probabilidade de desenvolvimento nessas regiões que não tem relação daí com a proteção do sol, é por uma questão daí da genética mesmo. Ah, entendi. Na verdade, essa outra pergunta, também a respeito do protetor solar, é que quem tem a alopécia frontal fibrosante, que é aquela falta de cabelo... A alopécia frontal fibrosante, ela é uma queda de cabelo meio nova, vamos dizer assim. Tá. Ela começou a ser falada na década de 90. A gente tinha calvície, que é a alopecia androgenética, a gente tinha alopecia areata, que é aquela que cai os tufinhos de cabelo, ou que cai tudo. Então, a gente já tinha o eflúvio, que é essas quando a gente tem parto, estresse, cirurgia. Essas quedas já eram conhecidas. A frontal fibrosante, ela ficou mais vista agora depois da década de 90, quando a gente começou a ter alguns compostos em alguns protetores solares que, por coincidência, foi na mesma época que ela se desenvolveu. E aí acreditava-se que o protetor ele estava agredindo o fio porque essa queda cai na linha da tiara. Ele cai aqui na frente. A pessoa chega no consultório e fala assim, eu acho que minha testa está aumentando. Porque está caindo o cabelo exatamente da linha da implantação. Então ele cai exatamente como se fosse uma tiarinha. A queda vai tendo da raizinha aqui bem da frente da testa e vai indo para trás. Então chama frontal que pega a frente, né? E fibrosante porque ela faz uma cicatriz na raiz do fio que não deixa esse fio nascer mais. E como acontecia isso, foi feito realmente muitos estudos, foi tirado esse composto dos filtros solares, hoje ele nem está mais presente e essa queda continua. A gente não sabe a causa dessa queda, mas por precaução, quem tem essa queda a gente pede para dar 2 dedos de distância do filtro solar do cabelo e usar chapéu e boné para proteger esse pedacinho que não passou. Tá? Entendi. De qualquer forma... Tem que usar protetor mesmo. Tem que usar, pois é, né? Qual que é, então, a frequência que a gente deve procurar um dermatologista? O ideal seria a cada 3 meses, porque as pessoas, na verdade, né, a gente está no consultório e chega um paciente de 40, 50, 60 anos e fala assim, eu nunca vim num dermatologista. Nossa. Aí você pensa, nossa, que coisa. Pois é. Mas o certo seria a cada 3 meses, caso a gente tenha algum fator de risco. E quando o paciente não tem... Então, você foi na primeira consulta com o médico, falou, tá tudo bem? Uma vez ao ano. Igual ir no cardiologista, igual ir no ginecologista. Uma vez ao ano você vai, tá tudo ótimo. Para quem tem fator de risco, para quem já tirou um câncer de pele ou uma lesão suspeita, a cada 3 meses, porque é um paciente que precisa de um acompanhamento mais próximo. Tá. Assim, as pessoas que estão nos ouvindo, que tem uma pinta, que tem um machucadinho, alguma coisinha vermelhinha, uma manchinha e tal, que não tem um convênio médico, onde elas podem procurar? Ficou na dúvida, quer passar com um dermatologista, tá com essa feridinha que a gente tá falando que não cicatriza, tá com uma pintinha que tá achando estranha, tem que ir no posto mais próximo, naquela unidade básica de saúde próximo da sua residência, marca uma consulta com o clínico, mostra para o clínico a lesão, fala, olha, eu acho que não tá legal, eu queria que alguém avaliasse, o clínico vai fazer um encaminhamento para o dermatologista. Se ele acreditar que aquela lesão é uma lesão de risco, um câncer de pele, ele vai escrever urgente na guia
e aí você vai ser encaminhado para o especialista. Você vai ser encaminhado ou para o Estado, né, pelo Ambulatório Médico de Especialidades do Estado, para o AME, ou aqui em Sorocaba para a Prefeitura mesmo. A gente tem dermatologistas especialistas na Prefeitura, na Policlínica de Sorocaba, e na verdade eles vão chamar onde tiver vaga mais cedo. Então o que tiver mais próximo vai ser chamado, mas assim, no Brasil todo, né, se alguém precisar ir num postinho, mostrar para o clínico, e o clínico vai fazer encaminhamento para o especialista. Doutora, a doutora comentou que teve paciente de 50, 40, 50 anos que falou que nunca foi ao dermatologista. Eu tenho um filho e ele não, aparentemente, aos meus olhos, tudo bem, não tem nada, tal. Mais ou menos eu já aprendi com a doutora, então. Mas qual a idade que fala assim, olha, agora tá na hora de levar ao dermatologista? Assim como a gente leva no oftalmo para saber se realmente ele enxerga bem e tal. E a criança, quando que a gente fala assim, olha, é a hora de ir dar uma olhadinha aí? Normalmente a partir da fase da adolescência, porque já vai ser aquela fase que ele começou com a espinha, ele vai querer procurar um médico para tratar, e aí o dermatologista já vai dar uma olhada para saber se ele é um paciente de risco ou não. Tá, já e aí quando ele não é de risco, o dermatologista vai orientar que não precisa vir com frequência. E quando ele vê que tem um fator genético que traga risco para essa pessoa, ou pessoal, ele vai pedir para que venha com uma frequência maior no consultório. As filhas de vocês já foram? Já faz inclusive tratamento já. Com certeza. Então, Tem que não fazer. É só quando dá uma coceira que a gente tem que ir no dermatologista. Porque, claro, se a criança ou o adolescente tiver um problema antes, é uma criança alérgica, tem uma pinta de nascimento que às vezes o pediatra já fala, olha, passa no dermatologista para olhar. Às vezes esse acompanhamento vai ser mais cedo. Tá. Mas criança é muito difícil ter um câncer de pele. Então, esse risco vai aumentando com o passar do tempo. Então, entrou na adolescência, ele vai querer ir no dermatologista, ou a mãe vai querer levar para tratar as espinhas. E aí o dermatologista vai checar se ele tá tudo bem. Olha, na verdade, tá uma delícia essa conversa, adorei, assim, mas para encerrar, temos que encerrar um momento. Quais cuidados que a gente deve ter para nossa pele, principalmente agora no verão? O que a gente pode falar para o pessoal que está ouvindo, não só para as mulheres, mas para os homens também, para as crianças? Quais são os cuidados essenciais? Então, protetor solar não pode faltar. Esse é essencial, ele não é substituível. Existe uma coisa que o pessoal chama de protetor solar em cápsula. Não substitui, ele existe. Depois até eu faço esse comentário final para vocês. Mas ele não substitui o protetor solar de passar. Então tem que passar o protetor solar. Não tomar sol das 10 da manhã às 3 da tarde. Vai tirar férias no Nordeste até às 4 da tarde. Muita água, chapéu e esses filtros, né? Chapéu, guarda-sol, óculos de sol, leve. A alimentação. Então essas alimentações leves, que são antioxidantes, então fruta, verdura, muita água para manter a pele hidratada. Então a água é essencial para o organismo, então sempre muita água e tomar sol sempre com cuidado. Esse é importante, não tem que deixar de aproveitar o sol, não tem que deixar de aproveitar o verão. Existem alguns estudos que vê a população mesmo, e aí fala que 70% da população brasileira é população costeira. Essa é uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque a população costeira é uma população que mora até 100 quilômetros da costa. Nossa, é uma larga, né? Nosso país é gigantesco e 70% da população mora até 100 quilômetros da praia. Então, tem que aproveitar. A gente tá num país que é tropical, a gente tá num país, desde que tome cuidado, pode aproveitar. E então, nos fale da cápsula. A cápsula existe, então, principalmente o Polypodium leucotomus, que é uma substância que ele é falado como protetor solar em cápsula. Ele faz com que diminua a agressão do sol na pele. Então, a gente tomando ele realmente diminui as modificações que o sol faz. Então, às vezes, se a pessoa quer ir para uma praia, uma piscina, e ela quer aumentar a proteção, você pode fazer o Polypodium, um licopeno, que tem ação antioxidante, uma vitamina C para tomar junto, mas nenhum deles vai ter um efeito do protetor, porque o protetor ele vai ou bloquear a penetração do sol na pele, ou ele vai fazer com que ele não tenha ação nessas células. E esses comprimidos não fazem nenhuma dessas coisas, eles diminuem as modificações celulares
que o sol faz na agressão. Então, eles ajudam a gente. Então, a gente pode usar como um complemento. Mas falar assim, eu tomo filtro solar, porque existe, tá ficando cada vez mais na moda, não substitui o nosso protetor solar de passar. Seria bom, né? Mais prático, mais fácil. Né? Quem sabe no futuro temos tantas tecnologias. Pois é, estamos pensar que alguns anos, nem tantos anos assim, a gente via o pessoal fazer receita de suco de cenoura antes de ir pra praia pra bronzear. Tinha gente que passava refrigerante na pele pra bronzear. Meu Deus. Quantos males as nossas gerações fizeram por falta de informação. Pois imagina como, né? Então, mas é por isso que a gente evolui, né? Isso que a gente tá aqui pra... Tanto, como eu falei, nunca é tarde da gente aprender, começar a proteger, mas a gente também tem a oportunidade de educar os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, que eles não precisam passar por esses 180 mil casos de câncer de pele no futuro. Com certeza. Eles podem prevenir isso com uma forma simples, que é passar o protetor e... lembrar, né, que ir no dermatologista talvez seja a forma mais fácil de diagnosticar, enquanto os outros tipos de câncer, você às vezes tem que fazer um exame mais específico. Às vezes um dermatologista com um aparelhinho ali, uma lupinha especial que é dermatoscópio, consegue resolver. Então, quer dizer, a gente ainda ter casos que não tenha diagnóstico é muito ruim, é muito triste, né? E a gente tem uma forma tão fácil de poder diagnosticar. A ideia desse podcast é exatamente essa, é informar, né, as pessoas e orientar onde pedir ajuda e para que tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu agradeço muito, doutora Laura, a sua presença aqui, as suas tão esclarecedoras falas a respeito, informações sobre o nosso tema de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez à Câmara Municipal por ceder esse espaço para que a gente faça esse trabalho de informação, que é tão importante para todo mundo, principalmente nesse episódio de hoje, né? Nós estamos entrando no verão, um calor danado. Então, gostaria muito, muito de agradecer as minhas companheiras de bancada, a Thelma e a Dalva, que participaram comigo dos 9 episódios. Com esse, a gente encerra o ano de 2023, com o episódio do Mulher Tudo Pode. Então, um grande abraço para todos vocês, muito obrigada, um feliz 2024 com muita saúde e proteção, e espero que a gente se encontre mais uma vez no ano que vem. Amém. Obrigada. Obrigada pelo convite também. Eu quero agradecer o convite, meninas. Eu acho que pra gente falar de um tema super importante, poder ajudar a esclarecer a população e prevenir alguns problemas pro futuro mesmo. É importante esse tipo de trabalho que vocês fazem, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Dalva, vamos sentir saudades. Dalva, foi incrível esse projeto idealizado aí pela doutora Vera Lia, Dalva, no Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher teve esse braço tão forte durante o ano e muitas mulheres foram alcançadas com tantas informações. Foi sensacional. Os 9 episódios de assuntos assim importantíssimos que eu tenho certeza que fez a diferença na vida de alguma mulher aí nessa Sorocaba. Assim a gente espera, né? Amém. Obrigada então, gente.